Hoje vamos falar sobre a terceira lei de Newton. A ideia básica da terceira lei é muito simples. Ela diz que toda vez que você empurra um objeto, esse objeto te empurra de volta. Se você puxa um objeto, este também te puxa de volta e sempre com a mesma força que você está fazendo. Assim, para toda força que surgir num corpo como resultado da interação com o segundo corpo, deve surgir nesse segundo uma outra força, chamada de reação, cuja intensidade e direção são as mesmas da primeira, mas cujo sentido é o oposto da primeira, assim como mostra a figura ao lado. Estas forças são caracterizadas por terem sempre a mesma direção, sentidos opostos e mesma intensidade. Uma força ela nunca aparece sozinha. Elas sempre aparecem aos pares. Uma delas é chamada de ação e a outra de reação. Aqui temos um exemplo de par de forças. A maçã exerce uma força no livro e o livro exerce uma força na maçã. Esse par de forças constitui um par ação-reação. Note que cada força é exercida em corpos diferentes. Agora vamos falar um pouco sobre os diferentes pares de forças. Existe o par de força gravitacional, o par de forças elétricas e o par de forças magnéticas. A seguir, vamos dar exemplos sobre esses pares de força. Aqui temos um exemplo de força gravitacional, a maçã caindo. Então, essa força gravitacional, ela faz parte do nosso cotidiano. A queda dos objetos em direção à superfície terrestre é devida à força gravitacional. Aqui temos um exemplo de força elétrica, que são as pilhas. A força elétrica ela é originada pela interação de uma carga elétrica com outras cargas elétricas, que podem ter sinal positivo ou negativo. Essas forças podem ser de repulsão ou atração. Outro exemplo são as forças magnéticas. A força magnética é resultado da interação entre dois corpos dotados de propriedades magnéticas, como ímãs ou cargas elétricas em movimento. Agora vamos citar outros exemplos sobre pares de forças de tração, par de forças normais e par de forças de atrito. Quando puxamos um objeto através de uma corda, estamos, na verdade, transmitindo força ao longo dessa corda até a extremidade oposta. Podemos dizer que cada pedaço dessa corda sofre uma tração. A força normal é uma força de reação que a superfície faz em um corpo que esteja em contato com esta. Essa força é normal à superfície. Quando empurramos ou puxamos um determinado objeto tentando movê-lo, percebemos que existe certa dificuldade para colocar em movimento. Essa dificuldade deve-se à força de atrito, que é uma força que se opõe ao movimento de objetos que estão sob a ação de uma força. Aqui temos um exemplo de ação, que é a força que o combustível faz no foguete. E também temos o exemplo da reação, que é a força que o foguete faz no combustível. Isso gera uma ação e reação. Aqui, citando como exemplo novamente o foguete, temos que para toda ação há uma reação igual e contrária. A combustão do foguete produz força para deslocar uma grande quantidade de matéria para baixo. Em reação a isso, o foguete sobe. Resumindo a terceira lei de Newton, ela é de fundamental importância, talvez a mais importante, se é que podemos dizer que existe uma mais importante que outras. A lei afirma: para cada ação existe uma reação igual e contrária. Newton sepulta qualquer ideia de força individual. As forças manifestam-se em pares. Se A exerce uma força em B, este, ao seu turno, reagirá com outra força de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Não existe ação sem reação.